Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato e é claro, seja bem-vindo. Bem pessoal, parece que a Rússia e os Estados Unidos estão oficialmente iniciando as conversas sobre negociações para pôr fim ao conflito lá na Ucrânia. E pelo menos nesse momento inicial, sem a participação do Volodymyr Zelensky, que juntamente com representantes da União Europeia já haviam dito que não haveria negociações sem a participação da Ucrânia. O que o Zelensky mais temia parece que está acontecendo. Trump ligou para o presidente russo Vladimir Putin, quer dizer, Trump primeiro falou com o Putin. E Trump disse que em seguida ligaria para o Zelensky para informá-lo sobre essa conversa. Trump realmente ligou e conversou com o Zelensky por cerca de 1 hora. Essa ligação, a ligação para o Putin, durou cerca de 90 minutos. Não confundir com a ligação para o Zelensky. A do Zelensky durou 1 hora mais ou menos. A ligação para o Putin durou cerca de 1 hora e meia. Ela aconteceu ontem, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. O presidente dos Estados Unidos anunciou a composição da equipe que ficará encarregada de negociar com os russos. Isso significa que a conversa entre Trump e Putin foi uma conversa frutífera, digamos assim, em termos de um acordo sobre o conflito lá na Ucrânia. Essa equipe do Trump será composta pelo secretário de Estado Marco Rubio, pelo diretor da CIA John Ratcliffe, pelo conselheiro de segurança Michael Waltz e pelo enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Tem gente falando que essa aí é uma equipe de peso, com gente bastante experiente. O Trump disse que ele e Putin combinaram que as respectivas equipes começarão as negociações imediatamente e disse também que está confiante que as negociações, serão bem-sucedidas. Após falar com Putin, Trump fez algumas declarações bastante impactantes. Ele deixou claro que não está de acordo com a Ucrânia na OTAN. Quer dizer, Trump não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. E ele disse que é improvável que esse país, a Ucrânia, recupere as terras ocupadas pelos russos e retorne às suas fronteiras de antes de 2014. Trump sinaliza que essa negociação aí vai atender algumas das exigências do Putin. Logo de cara ele já sinaliza isso com relação à entrada da Ucrânia na OTAN e com relação a terras a serem devolvidas. O Trump não quer devolver nada, o Putin não quer devolver nada. E o Trump já sinaliza alguma coisa nesse sentido aí. Mas de qualquer forma, o Trump acenou para o Zelensky ao dizer que parte das terras voltariam para os ucranianos. Com certeza, quem não está gostando nem um pouco desse assunto aí é o Zelensky, a União Europeia e a OTAN, que, ao que tudo indica, pelo menos nesse momento inicial, parecem não ter participação relevante nas conversas. Na verdade, nesse momento inicial, eles estão de fora dessas negociações. Pelo menos é o que está acontecendo nesse primeiro momento. Não se fala da participação da OTAN, da União Europeia, do Zelensky nessas negociações. Seria complicado colocar principalmente o Zelensky. Há algum tempo, o Zelensky ele declarou que não haveria negociações sobre a Ucrânia sem a participação da Ucrânia, como nós já dissemos no início do vídeo. Alguns líderes europeus também fizeram coro e concordaram com essa posição do Zelensky. Até esse momento, o presidente norte-americano tem dado sinais de que não quer incluir a Europa nessas negociações com Putin, como a gente disse. Parece que eles pensam que seria um complicador.
mas ele quer que os europeus assumam compromissos sobre as garantias que serão dadas à Ucrânia e que eles paguem por grande parte da reconstrução daquele país. O Trump também tem sinalizado que não quer a participação do Zelensky. Isso ele tem demonstrado claramente isso aí, que não quer a participação do Zelensky nas negociações. Mesmo porque, como eu já disse em várias ocasiões, o Putin já falou que Zelensky não está apto a participar de nenhuma negociação, pois o Putin o considera um presidente ilegítimo. Aliás, não é um presidente, ele está ocupando o cargo de forma ilegítima, no entender do Putin. E ainda por cima, o Zelensky assinou um decreto proibindo qualquer negociação com os russos. É aquela história de um tiro no pé. O Zelensky achou que estava por cima da carne seca e não aceito negociar com o Putin. Ninguém do governo pode negociar. Vou baixar um decreto aqui proibindo qualquer tipo de negociação com o Putin. E ele faz parte do governo da Ucrânia. Também está proibido de negociar com o Putin de acordo com seu próprio decreto. Então ele não tem respaldo jurídico, digamos assim, para participar de negociações. O Putin, nesse caso, está certíssimo. Essas negociações poderiam ser canceladas alegando que ele que tem esse decreto aí que impede a negociação com a participação do Zelensky. O Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que Putin concorda que chegou o momento de se trabalhar em conjunto, mas nós aqui sabemos que ele já declarou várias vezes que só aceita negociar se todas as suas condições forem aceitas, forem atendidas. Nessas condições estão incluídas a desmilitarização da Ucrânia, a não entrada desse país para os quadros da OTAN, a não devolução das terras que estiverem em poder dos russos no momento em que iniciarem essas negociações, entre outras condições que o Putin especificou aí. E se você, meu parceiro, se você aprecia esse nosso trabalho e quer nos ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, e a chave a gente sempre deixa na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça aí, meu amigo, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações e tenha certeza, isso tudo aí nos ajuda muito. A Europa já se mostrou contrária à posição dos Estados Unidos. 7 países europeus, entre eles Reino Unido, França e Alemanha, os grandes europeus, afirmaram que querem fazer parte das negociações, pois querem participar das decisões sobre o futuro da Ucrânia. Em uma declaração conjunta divulgada logo após uma reunião de ministros das relações exteriores desses países, que foi realizada em Paris, eles disseram que, abre aspas, a Ucrânia e a Europa devem fazer parte de qualquer negociação. Nossos objetivos compartilhados devem ser colocar a Ucrânia em uma posição de força para essas negociações. Fecha aspas. Pois é, meus amigos, é difícil entender esses líderes europeus. Eles são mesmo sem noção, pois continuam acreditando que a Ucrânia pode ainda conseguir qualquer tipo de ganho no terreno que lhe dê vantagem em futuras negociações. É incrível como eles ainda pensam que isso é possível. Tem analistas que acreditam que a Europa está tentando passar uma imagem de força e que a OTAN, eles querem passar essa imagem de força e passar a imagem de que a OTAN segue unida e disposta a defender a Ucrânia. Mas na verdade, agora que está decidindo as coisas, quem está decidindo as coisas é o presidente dos Estados Unidos. E isso ficou claro
quando ele iniciou conversas com Putin sem aceitar a participação da OTAN e de Zelensky. Isso aí enfraqueceu a União Europeia e a OTAN e mostra que o Trump não vai permitir a Ucrânia na OTAN e nem está disposto a continuar gastando bilhões de dólares financiando esta guerra. Foi uma mudança radical no rumo que os Estados Unidos tomaram lá no início dessa guerra. Isso aí, mesmo porque essa mudança agora, mesmo porque a guerra já está perdida há muito tempo, isso é consenso. Nós aqui do canal concordamos com essa avaliação de que já está tudo perdido e entendemos que tem algo mais sobre essa manifestação da Europa querendo participar das negociações e esse interesse do Trump de forçar negociações sem a participação da Europa e do Zelensky. Isso aí, tem algo mais nisso aí. O que nós podemos entender nesse momento é que nenhum desses países europeus e que nenhum deles, aliás, tiveram coragem de admitir é que todos, sem exceção, aliás, pode ter alguma exceção, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? Mas praticamente todos estão de olho nos recursos naturais da Ucrânia. Por isso, essa exigência de participar das negociações. E para eles terem direito a dividir esses recursos aí, eles precisam participar das negociações para garantir esses ganhos. O Trump escancarou a verdade ao exigir 500 bilhões em direitos de explorar terras raras ucranianas. E não se enganem, meus amigos, a Europa também vai exigir a sua parte. Grande atenção deve ser dada nos próximos passos aí dos europeus e principalmente da Polônia, que muitos acreditam que quer anexar parte do território ucraniano ao longo lá da sua fronteira. Isso aí a gente já ouviu diversas avaliações, diversas análises sobre isso aí. Não se engane, a Polônia tem pretensões territoriais na Ucrânia. Se acredita que o Trump vai querer que o Putin devolva alguma coisa em termos de terra, principalmente terras com reservas naturais de grande valor. E provavelmente Putin não aceitará, ele já disse que não aceitará. Devido à cobiça de Trump e de boa parte da Europa pelos recursos da Ucrânia, essa negociação aí ainda tem uma certa chance de se tornar um fracasso. A gente já observa manifestações, como eu disse, da Europa exigindo participação e do Trump não abrindo mão até o momento de aceitar a participação deles. Uma coisa é certa. Com a decisão de Trump de não incluir a Europa e a Ucrânia nas negociações, com a cobiça europeia pelos recursos ucranianos e com os discursos de guerra contra os russos, que são constantemente feitos por alguns líderes da OTAN, novos e perigosos desdobramentos podem surgir a partir desse início de conversações para um acordo. Tem gente que já se mostrou, tem países, líderes que já se mostraram insatisfeitos nesse primeiro dia sobre essas conversações aí. Então, isso pode haver desdobramentos. Como eu sempre digo, meus amigos, eu ficarei aqui no meu cantinho observando. E se surgirem fatos novos e impactantes, eu corro aqui e conto para vocês, tá bom? Bem, pessoal, nós paramos por aqui. Obrigado pela sua ótima companhia, obrigado pela nossa parceria e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!